Opa, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, temos a felicidade de estarmos mais uma noite aqui, abrindo um hangout para honrar e glorificar o nome de Deus, para aprendermos e ensinarmos um pouquinho daquilo que nós também temos aprendido, e para que juntos possamos cultuar, servir esse Deus maravilhoso, que nos tem abençoado muito nas nossas vidas e que nos tem mantido firme na doutrina, na palavra dele. Então, nós queremos ver que os irmãos estejam preparados para nós fazermos esse trabalho e colocarmos um pouco mais de... Está dando um retorno aqui, está um microfone aberto. Da irmã Eliane. Pode desligar o microfone lá em cima no canto superior direito? Lá em cima no canto superior direito da sua tela. Isso, porque senão dá retorno. Na hora que você for falar, aí você habilita de novo. Então nós já estamos no ar também lá no YouTube, tá? Já acabou de entrar aqui também, ó. Então tá tudo certinho. Eu vou pedir para nós iniciarmos o nosso estudo hoje. Está aqui a irmã Joelma também, o Lincoln. Eliane, você é crente, irmã Eliane? Eliane, você é crente? Amém, sou cristã. Isso, cristão, ótimo. Então você já vai iniciar o hangout hoje pedindo a bênção de Deus para esse trabalho aqui, né? Nós estamos com 5 pessoas aqui e tem vários outros nos assistindo, né? Eu vou desligar o meu microfone agora para não dar retorno. Você ora para a gente pedindo a bênção de Deus para esse hangout. Senhor, meu Deus, eu te louvo por todas as pessoas que estão reunidas aqui com a gente. Eu te louvo pela vida do Dr. Pedrosa, Senhor, porque eu pedi em oração que o Senhor me mostrasse verdadeiramente um homem de Deus, que falasse a verdade. E ele é um homem de Deus abençoado. Eu peço a bênção sobre o ministério dele, que muito tem me ajudado, porque eu bati em tantas portas erradas, a decepção foi tanta, mas agora eu sei que ainda existe pessoas justas nesse mundo. Eu peço que abençoe todas as pessoas que estão reunidas aqui conosco, as que não conseguiram entrar, e que a noite de hoje seja muito edificante para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação da irmã Eliane Rocha, né? E que Deus continue abençoando a vida da irmã. E queremos pedir que estejam sempre conosco, aqui sempre que possível, né? E se não estiver participando junto conosco, mas em oração, aqui também está o irmão Maurício. Deixa eu estar entrando aqui agora, deixa eu botar o link aqui para ele, para a gente começar. Então, irmãos, nós vamos começar fazendo a leitura, obviamente, né, da carta, do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, né? É um livro muito bonito, que é da Igreja de Cristo. Eu cheguei hoje mais tarde, não tive tempo, porque eu copio para o Word e coloco ali na tela, né? Mas então, nós vamos, cada irmão que sentir o desejo de ler um pouquinho, nós vamos ler a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, o versículo de 1 a 4, nós vamos ler primeiro. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido,
se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes. Então, aqui na introdução do livro dos Apóstolos, nós vamos ver que aqui acabaram os evangelhos, né? Sobre a vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já disse todo sobre a vida de Jesus. Agora Jesus ressuscitou, estava vivo aqui junto com eles, mas começa a contar a história agora dos apóstolos, que ficaram depois de Jesus. E Jesus já tinha dito tantas coisas para a igreja, né? E ele volta agora, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias junto com o povo dele. E ele disse, olha, não se ausentem agora nesses 40 dias, fiquem em Jerusalém. O pessoal não sabia direito o que ia acontecer, né? E nós vamos ver adiante a coisa maravilhosa que foi a descida do Espírito Santo. Foi uma coisa assim, como nós estamos esperando a vinda de Cristo agora, foi assim, desse jeito, quando eles sentiram a presença do Espírito Santo com eles. Você sabe por quê? O Espírito Santo, ele vinha só uma vez por ano. O Espírito Santo chegava na Shekinah, né, que eles faziam aquela festa, e o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para ouvir o que Deus falava para ele pedir perdão pelos pecados do sacerdote e de todo o outro povo de Israel. Então era uma coisa assim muito esperada, quando as pessoas vinham assim, uma vez por ano, o Espírito Santo vai chegar, é hoje, uma vez por ano. Aí eles iam correndo para encontrar aquele dia com o sacerdote. Eles ficavam no local onde reunia o povo de Deus, no lugar santo, e depois daquele véu, daquela cortina, tinha a arca onde o sacerdote falava com Deus. Então ali descia o Espírito Santo. Descia-se uma vez por ano. O Espírito Santo ficava ali um período, vamos dizer que fosse meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, ficava aquele período e ia embora. Então a igreja não estava preparada, o povo, para ficar direto com o Espírito Santo. Então foi uma coisa assim maravilhosa para o povo de Deus, quando Jesus falou, eu vou ao céu, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo chegou para ficar com o povo de Deus. Uma coisa que o Espírito Santo chegava assim rapidamente, ficava ali com o sacerdote, depois ia embora. A glória de Deus, eles viam aquele tempo. E hoje, a glória de Deus está conosco 24 horas, a partir desses 40 dias que Jesus ficou em Jerusalém. A glória de Deus desceu e está aqui conosco 24 horas por dia. Então, para os irmãos terem noção da importância desse dia que Jesus pediu para eles ficarem, fiquem todos aqui em Jerusalém. Não saiam daqui de Jerusalém, que eu ainda tenho algumas novidades para falar para vocês. E nesse dia da descida do Espírito Santo, que eles falavam, mas Jesus só vai para o céu, como é que nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar sozinhos? Quem vai nos pastorear? Aí ele disse, deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo. Então, isso aqui, para os irmãos terem a importância dessa introdução aqui, desse primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, é como nós estávamos naquela expectativa de Jesus subir, foi a expectativa deles. A nossa expectativa agora é de Jesus voltar. E a expectativa deles é que eles iam ficar sozinhos. Não, Jesus deixou com eles o Espírito Santo o tempo todo. Então é um momento assim, totalmente diferente, uma coisa assim muito maravilhosa. Esse momento que nós estamos lendo aqui de Atos dos Apóstolos.
é o Espírito Santo ficar constante aqui na terra com a igreja. Porque até então, antes de Jesus, vocês lembram, irmão? O Espírito Santo descia, Deus falava lá na arca, no altar, uma vez por ano com o sacerdote. Ele pedia perdão pelos pecados dele, pelo perdão da igreja, e fazia a prece dele lá. E só ele que podia entrar lá. Hoje, nós temos o privilégio de ter a glória de Deus, o Espírito Santo, aqui dentro de nós, 24 horas por dia, de graça. De graça. Você vê que privilégio, que se não acontecesse esse Pentecoste aqui, se nós precisássemos esperar que o Silas Malafaia e o Bispo Macedo para ir uma vez por ano lá no altar, o cara tá rindo, cara, é sério, cara. Agora você está sentindo, ô Lucas, está sentindo o que é o Espírito Santo. Você imagina se a gente dependesse desses homens para falar com Deus, para abençoar a terra, abençoar a gente. Nós estamos perdidos. É de chorar, você está rindo, não é para chorar, Lucas. Mas, imagina, rapaz, a bênção, esse momento tão precioso do Ato dos Apóstolos, aí é a glória de Deus vem e fica dentro de nós para sempre. Por isso que o anticristo não se pode manifestar, porque ele vê que a glória de Deus, o Espírito Santo, está aqui dentro de nós. Se ele ficar em pé na nossa frente, ele cai. Porque na vinda de Cristo, quando se encontrar com o anticristo, primeira coisa, ele já vai cair só de contemplar a glória de Deus. Aí depois Jesus está lá em cima. Ele só vai fazer assim, ó. Pronto, o anticristo cai só com assopro, irmão. Porque o anticristo, enquanto tiver um crente aqui na terra, cheio do Espírito Santo, o anticristo não se manifesta. Ele jaz no maligno, ele controla tudo. Por causa dessa promessa que está aqui, ó, na palavra de Deus. A descida do Espírito Santo, que nós vamos entrar nela agora. Dude, shut up. Shut up. Então, What's going on? então Wait, shut up. Okay, let's be real now. é meu microfone aqui, ó. Alguém, Yeah. sem querer aí, tá? They muted you. Então, Jesus chega aqui na terra e diz aqui, Jesus, ó, you're talking about ressuscitei, stuff? e deu provas da existência dele e falou, olha, Wait, what não, the fuck you're saying? não saiam fora de Jerusalém, porque tem coisa boa para você. Aí ele foi dando as instruções para as pessoas, aí foi quando veio Tomé, você é Jesus mesmo, cadê os cravos na tua mão? Imagina esse período todo Jesus passando ali, eles vendo que Jesus tinha morrido, e vendo que Jesus tinha ressuscitado. Irmão, você imagina a alegria deles ali, e ver Jesus ressuscitado, cumprido as palavras, e depois Jesus fala, olha, eu vou subir aos céus. A tristeza que eles ficaram. Imagina, eles foram lá no céu com a ressurreição de Jesus. Aí Jesus disse, agora eu vou subir ao céu. Aí eles ficaram muito tristes e falou, não, lá para onde eu vou, tem muitas moradas. E se não existisse essas moradas, eu vou-lhe teria dito, irei vos preparar moradas. Mas fiquem todos calmos, fiquem tranquilos, porque eu vou subir, mas vou deixar convosco. Oh my god, shut up, dude. Nobody wants you. What the hell is Vou going on? deixar com vocês aqui o Espírito Santo, né? Então, ele falou que deixaria conosco o Espírito Santo, né? Então, isso Bro, é you uma sound coisa assim... like someone. Ah, shut up. Why you're saying that stuff? Shut up. You sound like some really creepy dude. Tem... Eu não sei, espera aí, irmão. Tem que resolver um negócio aqui. Tem um O microfone do irmão Gabriel Galante tá ligado. Sim, deixa eu ver. Pois é, isso que eu quero ver. Não quero... ele está falando, acho que ele não fala em português. Eu não quero desviar a atenção aqui. Só vou desativar o microfone dele para não dar retorno. Então, nós... So then we're speaking about, being naked and stuff and putting my cock up. Did some helicopter magic, Yeah, that's pretty much what we're going to do. What it is. We're going to now talk about getting naked. So the first step to being fucked up
you just drink stuff like vodka or, you know, some major stuff. So mostly when you're trying to, you know, talk to someone, just be like, yo, you want to see my penis? Yeah, there you go. And then you just go pull up your girl, be like, I want to see your boob. You know, just be like normally stuff. You're gonna go like, oh yeah, baby, oh yeah. You know, that's pretty much what you gotta do. So if you're trying to get something to work on, you can talk to me. All right? Isn't that right? Oh my gosh. Please, Gabriel, you're in conference. I would like you to close your microphone, thanks. No, shut up. Oh my gosh, it's so good. O cara tá mandando os outros calar a boca o tempo todo? Oh, what? I'm sorry, I don't speak your Arabic. What? Does anybody want interested in seeing my nipples? Yeah, man, boy. Nós estávamos falando sobre a descida do Espírito Santo. Então, eles ficaram muito tristes quando Jesus falou, agora eu vou subir. Então, então nós fizemos o seguinte, Jesus falou, olha, nós vamos ficar aqui, eu ressuscitei, estou aqui com vocês, mas agora eu vou subir aos céus. Aí eles foram aquela tristeza. Então ele explica aqui no versículo 5, né? A ascensão de Jesus Cristo. É porque ele estava aqui no versículo 4, diz que ele estava esperando a promessa do Pai, né? Então 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? 7. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, que era o próprio Deus aqui na terra, ele subindo, ele ia deixar os homens aqui, mas ele deixou os homens preparados com a orientação do Espírito Santo para continuar o trabalho que ele estava fazendo. Não é? Então, o que tinha de diferença, de especial, do evangelho que Jesus pregava para a dos homens que iam ficar? Era o Espírito Santo com eles. Porque imagina se não tivesse o Espírito Santo conosco, hoje acontece toda essa confusão na terra, que evangelho restaria para pregarmos, não é? Então, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, imagina que coisa linda você vê aquele fenômeno do céu vir buscar Jesus, né? Ele subindo. E agora nós vamos ver essa coisa linda das nuvens trazendo Jesus para nos encontrar. Só que ele vai ficar nas nuvens. Jesus, nessa segunda vinda, ele não pisa aqui na terra. Na primeira vinda, ele veio aqui, caminhou aqui, morou, viveu, e foi assassinado e ressuscitou. E subiu aos céus. Agora, dessa segunda vinda para arrebatar a igreja, ele só vem nas nuvens. Ele não pisa no solo. Isso, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, eles estavam fitando os olhos e viram ele subir. E nós vamos ter essa sensação em breve de vê-lo nas nuvens.
O versículo 10 diz assim: estando com ele os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Não é? Então essa é a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Se os irmãos quiserem anotar essa referência aqui, próximo ao versículo 11, 1 Coríntios 11, 23 a 26, fala desse arrebatamento da igreja, não é? Então, assim, como ele subiu, nós vamos vê-lo descer agora em breve. Aquela alegria que eles tiveram de ver aquele momento assim extraordinário, uma coisa assim, que eles não estavam, acho que ninguém ali tinha visto aquilo, o Jesus falando com ele, e de repente ele foi subindo aos céus, ele vendo subindo assim, e eles ficaram parados ali, atônitos, olhando para o céu. Dava a impressão que eles nunca iam parar de olhar para o céu, esperando que Jesus fosse, daqui meia hora, talvez daqui 1 hora, ele fosse voltar. E eles, atônitos ali, não tiravam os olhos do céu, esperando que Jesus, daqui talvez 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas, ele fosse voltar. Aí precisou aparecer 2 homens vestidos de branco e falar para eles: ô homem galileus, o que estás olhando para o céu? Este Jesus que tu viste subir, dentre vós, como ele foi retirado para cima no céu, ele há de vir, como para o céu o viste ir. Então eles ficaram mais tranquilos, então ele vai voltar, e vamos esperar o tempo, né? Então aqui nós já vimos 2 partes, como Jesus preparou as pessoas para a ressurreição dele, como ele preparou as pessoas para receberem o Espírito Santo. Como ele falou, principalmente no versículo 5, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí no 8 ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os fins da terra. E no 9 também: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas numa nuvem. Então a pessoa primeiro conhece Jesus, e depois o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa e controla e conduz e dirige essa vida. Agora nós vamos ver como foi essa Sumiu o áudio do Pedrosa? Tem alguém que está desligando o microfone. Eu não sei se é inadvertidamente, né? Já várias vezes. Clica aí e desliga o microfone, né? Então, vamos continuar aqui. Então, vocês viram que Jesus ressuscitou, falou para as pessoas, né? Os mandamentos que ele ia dar pelo Espírito Santo, pediu para ficar 40 dias em Jerusalém. Aí ele sobe aos céus e diz para eles: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu vou subir, mas o Espírito Santo vai ficar com vocês para sempre. Foi assim a grande novidade. O Espírito Santo só descia 1 vez por ano e depois ia embora, irmão. Ou em ocasiões especiais, mas quando o sacerdote no templo era só 1 vez por ano. E de repente o Espírito Santo vem e fica contigo 24 horas por dia, a glória de Deus, 24. Você imagina que maravilha? Então isso é o que Jesus estava anunciando para eles. Então vamos ver agora os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé,
Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então ele foi ali encontrar os discípulos, não é? O povo lá da igreja. Então todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha que coisa interessante, como é que a igreja ficou. Era para a igreja ter ficado deprimida, Jesus estava com eles, ficaram tristes. Aí Jesus ressuscitou, poxa, ele está junto com a gente. Aí Jesus sobe os céus. O que a igreja ia ficar desesperada? Agora vamos procurar um outro Deus, como foi o caso lá de Moisés, quando foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, estava demorando, fizeram um bezerro de ouro, né? Já foram arrumar outro Deus. O que a igreja fez? Não fez como os judeus lá no passado. Então, versículo 14, todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Né? Então, você vê aqui a coisa importante dessa lição para nós. Né? A igreja, ela deve sempre perseverar em oração e súplica. Desespero, problema, lutas, aflições, nós vamos ter, irmão, mas não adianta. Para a gente encontrar com Jesus, como eles viram ele subir, nós vamos vê-lo descer agora, nós estamos na mesma condição deles. Então, o que nós temos que fazer para encontrar com esse Jesus de novo? A igreja tem que estar unanimemente perseverando em oração e súplicas. Em oração e súplicas. Da mesma forma que ele subiu, nós vamos permanecer assim para encontrá-lo. Não é? Então, a igreja tem que estar sempre orando e suplicando. Você vê, foram lá os discípulos, foram estar junto com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Tá? Agora, tinha um problema lá. Você viu que aqui estava faltando um discípulo. Quem era? Judas. Tinha suicidado. E eles só tinham 11, eles precisaram colocar um outro no lugar dele. Então eles foram fazer a eleição. Quem vai ocupar o lugar de Judas? Né? Então nós vamos ver aqui dos versículos 15 ao 26. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio do discípulo, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Estava ali junto com Pedro, hein? 120 pessoas. Você imaginar que eram só aqui 11 discípulos. Mas no todo estavam ali com ele 120 pessoas. Não é? 120 pessoas. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O Judas, né? Ele que foi o traidor que entregou Jesus. Versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro do Salmo está escrito: fique deserta a sua habitação, tá? Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Tá vendo o que estava dito lá em Salmos, né? Então, que já estava previsto, já sabia que alguém teria que trair Jesus, e que ele seria substituído. Alguém ia tomar
bispado dele, que era o discípulo de Jesus, o discipulado dele. Alguém teria que substituir Judas, né? Então, ele continuando diz no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-lhe dois, José, chamado Barsabás, que tinha por nome o Justo, e Matias. Então tinha José e Matias, foram os dois nomes que foram apresentados, que estava dentro desse currículo, que conhecia o batismo de Jesus, que conhecia a morte, que conhecia que ele ressuscitou. Então, isso era uma testemunha de Jesus. Então, tinha uma pessoa que tivesse esse currículo, que tinha convivido com Jesus, conhecesse toda essa história, para ser mais uma testemunha de Jesus. E orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Imagina que situação difícil ali para eles. Eles eram discípulos de Jesus, estavam muito próximos de Jesus, tinham tanto discernimento de Espírito, estavam ali preparados já para receber o Espírito Santo, e eles não tinham capacidade para decidir? Pois é, irmãos, eles acharam uma atitude assim, muito difícil para eles, botar uma pessoa no lugar de um dos 12 discípulos de Jesus. Você pega lá qualquer um, faz um sorteio e manda para cá. O que eles fizeram? Foram orar. Foram orar, eles já conheciam os dois ali, né? E orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Eles fizeram a parte deles. Eles sabiam que tinha dois que precisavam ocupar, que tinha no currículo. Se fosse um só, eles já não, só tem um aqui que pode ocupar o lugar de Judas, o traidor. Só tem um aqui que tem um perfil exatamente igual dos discípulos para assumir esse lugar. Seria fácil, então não, é esse aqui, pronto. Mas tinha duas pessoas que tinham um perfil que poderiam substituir Judas. E aí você vê como foi difícil, eles podiam errar em 50%, né? Mas aí eles falaram, não, o negócio está difícil, vamos tentar aqui a gente buscar a presença de Deus. Então eles oraram para que fosse escolhido um dos dois, eles sabiam que um dos dois seriam, eles tinham discernimento de espírito, né? Para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 12 apóstolos, né? Então, Matias foi escolhido, eles não tinham como fazer, dizer assim, não é esse ou é aquele, não, porque esse é mais rico, esse outro não sei o quê, esse tem mestrado, esse tem doutorado, esse é fazendeiro, o outro é próspero, tem... Quer dizer, foram escolhidos ali na vida espiritual deles. E assim foi escolhido Matias, triste, vamos dizer, porque seria um cargo e ele continuou atuando ali junto com a igreja, né? E aqui então, nesse capítulo 1, nós vemos que a igreja já estava assim preparada para receber o Espírito Santo, né? Então amanhã nós vamos ver o capítulo 2, falando sobre realmente o batismo do Espírito Santo. É um capítulo muito bonito, né? E vamos ver aqui o discurso de Pedro, né? E a conversão, irmão, naquela época, a conversão de 3.000 pessoas. A conversão de 3.000 pessoas. Olha que homem abençoado foi Pedro. Vamos voltar um pouquinho, o passado um pouquinho, que nós já vamos falar sobre esse Pedro
nós estamos falando hoje, porque os primeiros capítulos aqui do livro de Atos dos Apóstolos falam de Pedro, né? E depois, eu acho que é do apóstolo Paulo, é do 7º em diante, já começa a falar mais de apóstolo Paulo. Mas os primeiros capítulos aqui falam de Pedro. Vão lembrar um pouquinho da história de Pedro, né? Era um cara muito humano, que nem a gente, às vezes quer resolver tudo de uma vez só, e não, isso está errado, e não tinha muita paciência. A gente vê pelos atos de Pedro, que era um cara assim, representando muito nós hoje, né? Era aquele cara afoito, que queria fazer as coisas de Deus. E quando Jesus chegou para eles e perguntaram assim, Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Irmão, as pessoas estavam convivendo com Jesus e ninguém ainda tinha noção de quem era o Jesus. E ele não teve essa preocupação de falar logo no primeiro dia que começou o ministério, eu sou Jesus, que eu vim morrer, vim salvar vocês, eu vim fazer... Ele foi deixando as pessoas conviverem com ele, tranquilamente, e foram aprendendo aos poucos. Então, quando Jesus chegou esse momento, falou, eu quero saber o que esse povo está sabendo de mim. Eu quero primeiro que eles sintam quem eu sou. Eu não quero só que eles venham me seguir para dizer, pô, eu sou assim, eu vou ser rei, eu vou criar um reinado aqui em Jerusalém, vou criar um palácio, cada um vai ter um ministério, vou criar 12 ministérios para cada discípulo, nós vamos dominar sobre os romanos. Agora, era essa a ideia do povo na época, que Jesus viria como um rei, que Herodes estava temendo, ele tentou localizá-lo com 1 ano de idade, tentou matá-lo com 2 anos, matando todos os meninos, né, com a idade de 2 anos, e conseguiram matá-lo com a idade de 33. Então, estavam temendo porque ele seria um rei, o rei dos judeus. Ele falou, o rei dos judeus, então vai acabar com o Império Romano. E eles tinham essa preocupação. E essa mesma preocupação, o próprio povo romano e o povo judeu não tinha essa noção de quem era Jesus, porque poucos estudavam as profecias bíblicas. Você vê, naquela época que Jesus veio, poucos conheciam a palavra, poucos entenderam quem era Jesus. Então a própria igreja dele chegou, e vós, quem dizeis que eu sou? Ah, tu é o Elias, é um deles, é um profeta. E começaram a questionar, né, quem era Jesus. Aí Pedro, naquele ímpeto dele, foi, não, tu és Cristo, Filho de Deus. Foi o único do que estava ali que chegou e falou, não, tu és Cristo, Filho de Deus. Poxa, aquilo foi muito bonito, aquele reconhecimento dele. E os outros todos ficaram assim com o olho arregalado, né? Pô, mas como é que esse cara sabe disso? Pedro, sendo grandemente usado pelo Espírito Santo naquele momento para reconhecer Jesus. Até então as pessoas ficavam questionando, mas é Jesus mesmo? Aí quando, olha que Pedro achou que conhecesse Jesus totalmente, né? Aí Jesus, muito bem, Pedro, tu disseste, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui, aí começou a falar, eu vim aqui para morrer, para cumprir a missão que meu pai me deu, para contar a história dele, que ele veio aqui para morrer, para salvar o mundo pelo sacrifício da morte dele. O próprio Pedro, cara, naquele momento, que estava cheio do Espírito Santo, identificou que Jesus era o Filho de Deus, naquele mesmo instante, Satanás entrou nele e se rebelou contra Jesus, para vocês verem como essa batalha espiritual que se trava dentro da nossa vida. Aí ele chegou, mas que rei é esse que vem questionar Jesus? Que rei é esse que vem morrer? Ele não falou, mas era isso que os judeus e os romanos esperavam, que Jesus ia criar um palácio lá, ia botar 12 ministros, para o ministro da educação era um discípulo, ministro da economia um discípulo, ministro da saúde ia botar o Lucas, e o médico, preparar um negócio para o governo para dominar. É isso que o povo esperava. Aí Jesus, quando se dirigiu a Pedro, ele já disse assim, para trás de mim, Satanás, que ele sabia ali naquele momento
que Jesus não estava se referindo a Pedro, mas a Satanás que estava dentro dele. Naquele momento ele já disse, para trás de mim, Satanás. Os caras não devem ter entendido nada naquele momento, os discípulos. Aí Jesus foi explicar. Porque Satanás não queria que Jesus viesse para morrer. Satanás queria também que Jesus viesse para aqui, fizesse o reino dele ali, montasse o palácio dele, botava os discípulos dele, tudo ó, ganhando uma grana, cobrando impostos dos romanos, fazendo o contrário, né? E, poxa, olha, o templo ia ficar cheio, Jesus faturando ali. É isso que Satanás queria. E é isso que o povo também queria, rapaz. Agora você imagina a dificuldade de Jesus, o trabalho para ele reverter tudo isso e explicar para as pessoas, os próprios discípulos dele, que ele viria para morrer, que o reino dele não era deste mundo. Com aquela paciência toda dele, repreendeu Satanás. Imagina aí os caras, não, eu não vou entender. Que Jesus, mas que negócio complicado. Então quer dizer que o nosso rei tão esperado veio para morrer? E nós vamos ficar aqui, como agora? E Jesus foi com aquele jeitinho dele, todo dia, uma parábola, uma lição, mais outra lição. Aí para esse mesmo Pedro, ele chega e fala assim, ó Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí o Pedro, quem sou eu? Quem eu vou negar o Senhor, Deus? Eu sou um cara mais fiel ao Senhor, eu gosto do Senhor, eu brigo pelo Senhor, não está vendo que eu... É impossível te negar. Você vê como nós julgamos a nós mesmos, né? E ele achando, não, porque eu sou um cara legal, Jesus. Você vê que eu sou um cara legal, eu não sou que nem Judas, eu sou... Meu irmão, nós somos humanos. Nós somos humanos. Então, eu estou só fazendo um pouquinho, voltando um pouquinho para nós lembrarmos quem é esse Pedro. Esse Pedro era aquele cara que quando chegaram logo para vir para prender Jesus, ele corajosamente, eles não vão prender Jesus não, arrancou a espada e pum. Foi lá na orelha do soldado romano e cortou a orelha do cara. Pô, esse que era o cara que gostava de Jesus mesmo, né? Que defendia Jesus. Aí Jesus, para aí, desse jeito tu vai me complicar, Pedro. Nós não viemos aqui para matar ninguém, não. Imagina os outros, arranca a espada e vai, Jesus, isso mesmo, vamos matar esses caras todos. Não era o que o diabo queria? Né? Muitas vezes o que o diabo quer na vida da gente, que a gente faça um montão de coisa que aquilo a nossa carne está mandando, a raiva do fulano, a raiva do outro que nos roubou, a raiva daquele que nos criticou, a raiva daquele que nos causou injúria, difamação, calúnia, sofrimento. Aquele momento, por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Então Pedro, naquela atitude, Jesus, guarda a tua espada. Ele foi lá, pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e fez um milagre contra o inimigo dele. Meu irmão, os romanos eram de coração muito duro, porque eles foram lá para matar o Jesus, Jesus vai e defende o cara, tira... Era para os romanos todos, nós não podemos matar esse homem. Esse homem é muito especial, nós somos lá para fazer maldade com ele, ele vai e faz um milagre aqui, coisa que ninguém sabe fazer aqui. Eles não eram para ter matado Jesus de jeito nenhum, a sabedoria com que ele falou, o amor que ele apresentou a eles, irmãos. Mas estava escrito. Para nossa sorte, Jesus teve coragem de beber esse cálice. Aí quando chega lá no dia, os discípulos, vamos botar todo mundo aqui, vamos... Pedro, você é um deles? Que conhece esse cara não, Jesus. Eu estava lá navegando no Facebook, nem sei quem é esse cara. O Pedro lá, falando as desculpas dele. Não, Jesus, eu estava lá não sei aonde. Ó, Jesus... Aí perguntam ele, mas você não faz parte desse grupo de judeus da igreja de Jesus, da família? Eu nem conheço, Jesus, nunca vi falar esse cara, não sei quem ele é. Aí Jesus vai lá e fala, ele pergunta de 3 vezes, ele nega. Aí o galo canta. E quando o galo canta, ele... Rapaz, Jesus tinha dito que eu ia fazer isso. Eu jamais pensei que eu ia negar se Jesus, eu neguei, cara. Como Jesus me conhecia, eu não conhecia Jesus. Aí ele cai em pranto.
estão matando o cara que me conhece, o cara precioso, o cara... Agora minha ficha caiu, na gíria aqui que a gente diz agora minha ficha caiu. O cara especial, esse Jesus, ele é Deus mesmo. Eu que pensei que era o cara todo especial. Aí ele se lembra, o que Jesus disse para ele? Esse mesmo homem falho, um homem, vamos dizer assim, um homem humano, vamos fazer um pleonasmo aqui, era um ser humano bem humano mesmo, um retrato do ser humano que nós somos hoje, né? Nós estamos num momento da empolgação, daqui a pouco nós estamos lá traindo Jesus com uma coisa, com outra. Aí esse Pedro, rapaz, Deus chega para ele e diz, tu és Pedro, tu és uma pedra, Pedro, tu és uma pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mesmo você sendo um cara violento, mesmo você sendo um cara que foi covarde, mas eu posso restaurar e recuperar todas as pessoas. Então, o que ele estava dizendo para todos nós? Olha, você pode ser um Pedro, mas Deus te separou para ser a pedra sobre a qual ele vai construir a igreja dele. No mundo não tem ninguém perfeito, o único perfeito era Jesus. Aí ele pega nós, seres humanos, pecadores, falhos, e a minha igreja é feita por vocês. Vocês serão pedras. Eu sou a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, a cabeça da igreja. E vocês são pedrinhas, o corpo, o meu corpo. Cara, então, você vê esse Pedro que parecia ser um cara assim... imprestável, né? Porque chegou na hora lá da morte na cruz, negou Jesus. Deus já sabia que ele ia fazer isso e preparou a regeneração dele. E vocês sabem que ele morreu crucificado, também que nem Jesus. Ele morreu crucificado. Aqui a Bíblia não diz que foi de cabeça para baixo, mas a história cita que ele morreu, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para não ser confundido com Jesus. Então foi um cara que teve uma humildade assim muito, até na morte dele, ele não queria ser superior igual a Jesus, ele queria ser inferior. E era espirituoso ainda. Agora você vê, esse cara que aprontou todas essas coisas, que na cara de Jesus, Satanás usa ele, Jesus se dirige a ele, para trás de mim, Satanás. Deus usa esse Pedro para batizar a igreja com o Espírito Santo. Deus usou esse homem. E naquela noite houve conversão de 3.000 pessoas na pregação de um pescador. Então amanhã nós vamos entrar no batismo do Espírito Santo. Nós hoje só estamos relembrando quem que Jesus usou para operar esse milagre maravilhoso, que o Espírito Santo só vinha aqui na Terra e ficava meia hora. Aí ele providencia isso, o Espírito Santo vem aqui agora, fica 24 horas com a gente. E tem pessoas que já estão enjoadas do Espírito Santo. Pô, esse Espírito Santo está o dia inteiro aqui com a gente, está incomodando. Então vamos costurar o véu. Vamos esperar o outro Messias. Vamos botar a Arca da Aliança aqui no altar, dizer que Jesus não veio, Jesus não é o Messias, nós estamos com a Arca da Aliança esperando o Messias. E o Messias que eles estão esperando é o Anticristo. E a arca que eles têm na mão, eles vão botar lá no templo reconstruído por Anticristo, negando Jesus. Então, só para vocês terem ideia, um dos momentos mais lindos da Bíblia foi a descida do Espírito Santo aqui na Terra, que eu comparo que vai ser agora como a vinda, a descida do Espírito de Jesus aqui nas nuvens. Foi aquele dia que as pessoas falaram em línguas, o fogo queimou aquele povo todo, que mudou. Aí eles passaram a perceber que eles não estavam sozinhos, que Jesus tinha subido, mas que o Espírito Santo estava com eles. Isso que é lindo, irmão. Você vê que cada momento precioso que a Igreja de Cristo viveu aqui com Jesus,
Eles primeiro ficaram tristes, que Jesus disse que ele não era o rei do jeito que eles esperavam. Aí Jesus morre, eles ficaram mais tristes ainda. Aí depois Jesus ressuscita, eles ficaram naquela alegria. Aí Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles, aí Jesus sobe, eles ficam tristes de novo. Aí Jesus manda o Espírito Santo, o Consolador, ficar com eles. Então, isso faz parte da vida da igreja. Nós estamos vivendo um período agora triste da igreja. A igreja toda está sendo preparada para adorar a besta. Apocalipse 13. E todos adorarão a besta, menos os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Então esse é um período triste, mas logo, logo virá um período de muita alegria. O noivo vem buscar a noiva. Estão vendo como as coisas? Então, o que nós vamos ficar agora? Triste? Vamos ficar chorando? O que a igreja fez quando Jesus subiu? Versículo 14 aqui, que nós lemos. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, isso todos os discípulos, né? Eles se juntaram com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, esse período agora é a mensagem para a igreja de Cristo hoje que Deus nos dá. E nesse período que a igreja está sendo destruída. Você está vendo aqueles homens que se levantaram como servos de Deus, que eu acredito que um dia foram, e que hoje estão se envolvendo com o anticristo, com a arca do anticristo, com o templo do anticristo, com mudança de sexo para o anticristo. Aquele negócio, tudo isso, esse bode bafomete, andrógeno, todos preparando para recebê-lo. E para nós que conhecemos a palavra de Deus, temos fidelidade a Jesus, estamos muito tristes com isso. E foi dado à besta vencer aos santos. Apocalipse 13. Essa parte, esse momento, a igreja perde. Aí vem uns caras dizendo, não, porque vai vir uma grande revelação, um grande avivamento do Espírito Santo. Em lugar nenhum da Bíblia fala isso agora, não. Foi dado à besta vencer os santos. Então nós temos que estar perseverando em oração e súplica, para quando chegar o momento de Jesus chegar nas nuvens, tocar a trombeta, é Deus que vai tocar essa trombeta, não é a trombeta dos anjos, não, na grande tribulação. Esta trombeta, quem toca é Deus. Ele vai tocar essa trombeta e vai convocar a noiva, a igreja, para subir. Qual a igreja? Qual o perfil da igreja? 3 adjetivos para essa igreja, 3 qualidades para essa igreja que ele cita. Uma igreja fraca. Uma igreja fraca. Segunda qualidade, uma igreja que não nega Jesus. Terceira qualidade, uma igreja que não nega a palavra. Simples, simples. Simples, simples. Ele não coloca uma igreja que tem isso, que tem aquilo, que tem dinheiro, que tem patrimônio, que tem não sei o quê, que fez isso, que fez aquilo, a igreja que faz isso, que faz aquilo. 3 coisinhas simples. A igreja de Filadélfia. A única igreja que ele chega para ela e diz assim, eu te amo, igreja de Filadélfia. Não é fácil? Não negar Jesus, não negar a palavra dele, e ser uma igreja fraca. Uma igreja que depende de quem é forte, depende de Deus. Não é essa igreja forte de Laodiceia. Nós podemos, nós temos tudo, nós temos dinheiro, nós compramos a justiça, nós compramos tudo que nós queremos, nós compramos o evangelho, vendemos o evangelho, nós dominamos os banqueiros, tudo isso foram feitos, estão ligados à nossa sociedade secreta, maçonaria, Illuminati, nós somos poderosos. Meu irmão, o nosso Jesus faz assim com esse bode, ó. Acaba tudo isso que está aí. Acaba tudo isso que está aí. Illuminati, Rockefeller, é templo de não sei o que, Deus não sei daqui, só assim, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só você lá, sobre o anticristo. Ele, quando contemplar Jesus, ele já treme só de olhar. Por isso que ele não é bobo de se manifestar aqui.
vê o Espírito Santo que está dentro de você, meu irmão, esse bodinho sem vergonha da maçonaria, ele cai. Só de olhar para você, contemplar a formosura do Espírito Santo que está dentro de você, ó. Esse bodinho aqui. Por isso que ele não se manifesta enquanto tiver um crente aqui nessa terra. O anticristo não se manifesta. O falso profeta já aí. Todos estão adorando, seguindo ele, porque o anticristo está em oculto. O mistério da injustiça já opera no nosso meio, ele está atuando, o mundo jaz no maligno. Mas ele não pode se manifestar em carne. Porque se ele se manifestar em carne, ele vai ver o Espírito Santo dentro de nós, ele cai na hora. Ele não é bobo, ele morre na hora. Se ele manifestar agora, ele morre. Porque aqui está o Espírito Santo dentro de nós, você não valoriza isso. Agora está lá o Bispo Macedo, há 15 anos a gente denunciando com a Arca da Aliança, botando a arca lá no altar, está o Silas Malafaia com o prêmio da maçônica TV Globo, com a Arca da Aliança lá no altar. E a gente denunciando isso. Eu mostro aqui as imagens para os irmãos verem, tem irmãos que não viram. Nós vamos estar mostrando aqui agora, rapidamente, a maior ignorância que um crente pode fazer. Que uma pessoa que se diz cristão de Jesus é... Deixa eu abrir uma aqui, ó. Vamos chegar aqui na arca, essa aqui, ó. Pronto. Olha o troféu promessa que o Silas Malafaia abriu em 2011, que a TV Globo criou esse presente de troiano, a arca da promessa. Quando você está com essa arca na mão, que essa mulher está com ela aqui, você está dizendo, Jesus não veio, Deus é mentiroso, ele não nos mandou o Messias. Você vai estar... Sim, irmãos? Vou colocar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ó, estão vendo aí agora? Espera aí. Olha aqui, o troféu promessas. Qual é o troféu, a promessa? Promessa do anticristo, que Jesus já veio, já cumpriu essa promessa de Deus. Agora essa é a promessa do anticristo, que ele virá. Essa arca já foi usada, já foi jogada fora. Não presta mais pra gente. Tá? Olha aquela mulher lá da igreja de Lagoinha com ela aí na mão. Olha aí de novo, ela e o pai dela. Que santa ignorância, né? Um pastor vê a filha dele usando um instrumento hoje do anticristo. Quando nós denunciamos há 15 anos o Bispo Macedo colocando essa arca no altar, falando, ele vai construir o templo. Porque onde que você vai botar essa arca? Tem que ser dentro do templo do anticristo. E está aqui, ó, Apocalipse 3, 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A maçonaria controla todas as religiões, e o maior sonho da maçonaria é a reconstrução do templo de Jerusalém. E quando acontecer a apostasia, então se manifeste, aí que ele vai se manifestar, ele está em oculto, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou se adora. Não é? De sorte que se assentará no trono desse templo, parecendo como Deus. Tá? Aqui, outra mais. Olha aqui as igrejas, como estão botando essa arca, mas isso é ignorância, isso é idolatria, isso é contra. Deus em Jeremias 3,16 disse, nunca mais chamarás a arca do Senhor, nunca mais farás outras, nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudade. Isso aí é o povo do anticristo, negando que Jesus veio, que é o Messias. O bode Bafomete aqui, ó, na nova moeda do euro. Eu coloco sempre, olha a cara do Bafomete aí. Olha o que disse esse pastor. Esse é um dos grandes pastores dos últimos tempos e que fala que nem a que nós falamos aqui, manda a brasa mesmo. Olha o que ele falou aqui, o Paul Washer. Se você vai caminhar com Jesus Cristo, você vai estar contra
todo mundo e contra a grande maioria dos evangélicos também. Está vendo isso aí, pastor Alexandre? O pastor Oscar falando? Olha aqui, se você vai caminhar com Jesus Cristo, você vai estar contra todo mundo e contra a grande maioria dos evangélicos também. É verdade. Em Marcos 13:13, Jesus disse: vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse que se diz evangélico, todo mundo é um termo, é usar evangélico, mas que são de Jesus mesmo são poucos. Pode falar, pastor. As músicas já vêm alertando há algum tempo. As músicas de hoje não contêm o nome de Jesus. Os louvores, tudo é paganizado. Todos eles é Bafomete, porque ele nunca se refere ao Senhor Jesus. Entre 10 a 20 louvores que você ouve, pode ser que tenha o nome de Jesus. Pode ser, mas bem fraquinho ainda. E você vai ver agora, quem é que está segurando a Arca da Aliança aqui? Isso que você falou agora, vamos confirmar aqui. Quem é que está com essa arca, a promessa, que eles dizem que, segundo eles, né, que eles estão mandando? Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar, recarregar, imprimir, salvar. A próxima página. Deixa eu entrar aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu passar a próxima página. Olha lá. Mas aquele, eu não sei o nome desses cantores aí gospel. Olha lá, com a arca. Esses que não falam de Jesus, justamente porque eles estão negando Jesus. Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Olha aqui, ó. Todos eles aqui, ó, com a arca na mão, negando que Jesus é o Messias. Por isso eles não cantam o nome de Jesus. E tudo endemoniado, hein? Ó, o livro Dissipando as Trevas que nós mostramos, olha aqui, a cara do Bafomete aqui, ó, no diante do trono 15 da igreja da Lagoinha. Olha a luz aqui, a cara do bode aqui, exatamente. O queixo, as duas orelhas e os dois chifres aqui, ó. Aquilo que nós falamos, quando estiver todo o ateísmo, paganizado o cristianismo, então eles vão apresentar ao mundo a solução. É a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina luciferiana, trazido finalmente à vista do público. Ela já existe aí. Essa carta foi mandada no 15 de agosto de 1871. Isso já está explícito pela maçonaria, o que eles querem fazer com as pessoas. Olha aquela estrela de Bafomete lá, e olha a mão, o sinalzinho deles aqui, ó, tá vendo? O sinal do chifre, né? A mão chifrada. A mão chifrada, olha lá, do Aleister Crowley, dos maiores satanistas do mundo. Deixa eu mostrar aqui. Destruiu o cristianismo, as metas deles estão aqui, ó, todas se cumprindo, tem a história contando. Tá? Olha aqui, o Estevão Hernandes com a arquinha dele, ó, tudo negando que Jesus é Deus e Filho de Deus. Por isso que as músicas não colocam o nome de Jesus. Ó, 666 da estrela deles. Olha aqui, toda a família lá com o sinal da mão chifrada. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui, ó. São esses cantores que não cantam de Jesus. Eu quero dizer para você... Nós queremos a igreja de Jesus. Nós não queremos simplesmente uma igreja, uma união de várias igrejas, um ecumenismo. Nós queremos a igreja de Cristo. E aqui está o tribunal de Deus. Quando nós oramos, tem 24 anos. Ô, pastor Pedrosa, lá em Mateus 26... 7 taças de ouro, pega essas taças de ouro e transforma em incenso, coloca aqui diante do altar de Deus para honrar a Deus. E aqui estão os 4 evangelhos aqui representados por 4 animais aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, diante de Deus. Isso que é bonito aqui, que nós temos a nossa oração que muda, chega ali, ó. Aí nós vamos mostrar a cara do Bafomete, ó, aqui na Igreja Nova Vida, que nós mostramos aqui, ó, cheio de maçonaria, os triângulo, compasso, esquadro, tudo ali.
Olha o cara do Baphomet aqui no símbolo dela. O nariz, as 2 orelhas, 2 chifres e as 3 bolinhas da maçonaria. Isso está em todas as religiões. Ó, Nova Vida, toda. Nós denunciamos tudo isso. Olha aqui o que eu queria mostrar para os irmãos. Deixa eu ver se tem ampliado. Aqui, ó. Jeremias 3, 15 e 16. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Está vendo que Deus vai nos dar pastor que vai nos apacentar com ciência e com inteligência, e são pastores segundo o coração de Deus. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, quer dizer, da vinda de Cristo, aí ele dirá, o Senhor, nunca mais se dirá arca da aliança do Senhor. Esta arca nunca mais será chamada arca do Senhor, ela já foi. Nem lhes virá ao coração essa arca, nem se lembrarão dela, nem a visitarão e nem se fará outro. Está proibido fazer outra arca. Por isso Deus consentiu no ano 70 que o templo fosse destruído e que a arca desaparecesse. Olha aí. Os cantores que não cantam o nome de Jesus, como você falou, com a arca negando Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Olha eles aí, ó. A mão do Homem-Aranha lá, a mão chifrada, ó. A Disney propagando o anticristo, ó lá. Satanás, ó, a mão, o chifre do Baphomet. Aqui como eles blasfemam de Jesus. Olha aqui, Jesus e os 12 discípulos. Pedro seria esse daqui e João, os 2 mais achegados a ele. Olha João aqui, é uma mulher. A feição de uma mulher, porque dizia que João era homossexual, então Jesus transava com João também, que ele era homossexual, que é o que está no Código da Vinci, que era o segredo dos templários, o livro da maçonaria, gente. Olha quanto escarneio tem contra Jesus. Está vendo? É aqui os outros discípulos. Então isso nós estamos mostrando o que os homens fazem. Então, maçonaria de Lúcio, uma religião satânica, a gente sabe disso, tá? Os maçons adoram Lúcio. Todas as citações aqui nós colocamos sim, ó. A religião maçônica deve ser por todos nós iniciada nos altos graus, mantida em pureza e em segredo da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. E olha aqui, o maior sonho da maçonaria é reconstruir o templo de Jerusalém, e para reconstruir o templo, o povo primeiro tem que estar gostando da arca. Ele fala, o que é que você vai fazer com essa arca na mão? Onde que você vai colocar essa arca? Precisa um templo. Ah, então vamos fazer o templo de Salomão. Isso é da satânica TV Globo. E o Silas Malafaia foi lá em 2011 e iniciaram esse troféu Esperança. Meu irmão, isso é a maior ignorância. A pessoa nega Jesus, nega que Jesus rasgou o véu, você está costurando o véu, está esperando o outro Messias. Olha aqui, aquela outra cantora também, Fernanda Brum, tudo negando Jesus. Por isso que eles não cantam Jesus aqui, ó, a Fernanda Brum de novo. Já viu uma música dela que fala o nome de Jesus, dessa mulher? Me prova que tem o nome de Jesus. Olha que nós temos uma emissora de eles rádio. Já estão negando Jesus há muito tempo. Agora eles estão já indicando o anticristo. Ó. Eles estão dizendo aqui, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Agora vamos passar aqui para o outro. Olha a sociedade que matou Jesus, novos judeus desconhecidos. Está no topo da maçonaria, atuando aí, ó. Ó, no topo da maçonaria. Aqui em cima tem Lúcio, e tem os 7 judeus desconhecidos, os 9 judeus desconhecidos. E abaixo disso tem Illuminati, Paladino, Ordem. Olha a colher de pedreiro do presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente maçom, o piso. Por isso que o maçom Valdomiro Santiago está lá vendendo a colherzinha de pedreiro por 100 a 150, 170 reais. Colherzinha. Isso é uma foto que eu coloquei aqui. Olha que bonito o Rio de Janeiro, né? Aceso aqui. Assim diz o Senhor, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Pedrosa está aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, falando e não se calando. Fala e não te cala. Cristo é o caminho a seguir. Olha, uma grande... Eu peguei esse trabalho desse nosso irmão. Cristo é o caminho a seguir. Que bênção. Eu estou aqui literalmente nessa cidade do Rio de Janeiro, falando e sem calar, dia e noite, contra tudo e contra todos.
E aqui nós somos os sem máscara, os sem cera, sinceros, né? Nós não usamos máscara. E olha aqui. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Tem pessoa que usa máscara e agrada a todos. Eu prefiro agradar a poucos, mas ser eu mesmo. O crente é isso. O crente não usa máscara. Ele é sincero, é sem cera. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. Vamos passar aqui. Olha aqui, irmão. De todo esse evangelho que nós temos que perseverar aqui. Sexo evangélico. Casais cristãos como Lorena e Hugo compram pela internet produtos de sex shop gospel como algemas e jogos para apimentar a cama. Página 12. Esse é o evangelho paganizado que está aí, irmãos. Olha aqui, o Silas aqui, ó. Está fazendo tudo isso. Esses homens que estão levando isso. Como é que pode? A linhagem de todos esses políticos todos aqui, é a linhagem merovingia, de onde virá o anticristo. Nós estamos mostrando o que nós queremos perseverar é na igreja do apóstolo Paulo, é na igreja do apóstolo Pedro, irmão. Não é nessa igreja paganizada que está aí. Porque se a gente não mostrar essas coisas, as pessoas não acreditam. Pastor, dá a impressão que a igreja está uma maravilha, que está tudo bem. Você pode estar certo com Jesus no seu caminho, mas, irmão, o que está acontecendo da sua porta para fora, que você vai ver, é coisa de assustar, irmão. E tudo em nome de Jesus. Então Jesus disse, como foi nos tempos de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E não perceberam. E não perceberam. Graças a Deus que nós percebemos. Ó. Pastor. É Mateus 24. Exortação à vigilância. É justamente esse versículo 14 aqui de Atos dos Apóstolos. Primeiro 14, que nós vamos repetir agora. Todos estes, quer dizer, os discípulos, né, perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse é o recado de Deus para nós nessa noite. Perseverar em oração e súplica. Porque os outros não estão percebendo que o dilúvio está chegando aí. Pastor Pedrosa. Sim. No Mateus 26, versículo 63, e principalmente o 64, quando o sumo sacerdote interrogava Jesus, ele já tinha as respostas, Jesus ficou em silêncio. Só podia ler aí pra gente aí, dar uma explanada nisso aí. 26, quanto? 26, 63, 64 e 65, que é a chave, né? Jesus perante o Sinédrio, né? 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus caladinho lá, né? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Está vendo aí a promessa de Jesus voltar? Também mais uma promessa, ó, vindo sobre as nuvens dos céus. Está vendo aqui mais, ele à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto, e lhes davam punhadas, e outros esbofetavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Quer dizer, eles provocando Jesus, e Jesus naquela situação não usou o poder de Deus que ele tinha ali para transformar aquele povo tudo em pó. Podia transformar esse povo tudo em pó, né? O que é que vai acontecer? Muitos vão vir dar pancada na gente, querer fazer a gente se irar, se revoltar,
até mesmo provar para eles que, ao contrário daquilo que eles pensam, mas Jesus ficou caladinho. Eu quero dizer para você que, naquele momento, ele poderia ter dado uma palavra e acabado com todos eles. Agora, o pessoal, quando está diante de Deus, eles fazem qualquer coisa, né? Rasgam as vestes, inventam uma porção de coisa, porque eles não aguentam. É como os profetas de Baal que estavam diante de Elias. Eles se cortavam, eles faziam qualquer coisa para dizer que eles estavam com Deus. Agora, Jesus, ele só deu uma resposta: tu o dizes. Então, quantas pessoas vêm falando que o nome de Jesus não é o nome de Jesus, que não profere o nome de Jesus, que não confessam a fé que o Senhor Jesus é o Cristo. Então, essas pessoas, elas com certeza, elas vão arder no fogo e no enxofre. Hoje, a minha preocupação é com a igreja do Senhor Jesus, é com as almas. Então, quantas pessoas literalmente apanham por defender o nome de Jesus? Tá aí, ó, um pastor lá que foi preso lá no Oriente Médio, lá acho que foi no Irã, ele está preso, jurado de morte, mas não nega Jesus. Então, quantas pessoas nós temos que não nega Jesus? E é esse tipo de pessoa que nós estamos aqui todas as noites, né? Levando o nome de Jesus. Doa a quem doer. Então, a palavra do Senhor diz aqui: então o sumo sacerdote, versículo 65, rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Quer dizer, que as pessoas querem dizer que se nós falamos o nome de Jesus, hoje o nome de Jesus está se tornando uma blasfêmia, pastor Pedrosa. Olha quanta besteira está saindo aí, dizendo que o nome de Jesus não tem nada a ver, que isso, aquilo, e inventam coisas, vão buscar no Google, vão buscar situações que não tem nada a ver. E quando eles não conseguem convencer, aí eles ficam nervosos, querem partir para a pancada, querem rasgar as vestes, querem fazer coisas que não tem nada a ver. Então, são tudo farinha do mesmo saco. Esses cantores são endemoniados, esses pastores aí já perderam a visão. A visão deles no início era boa, mas hoje não está numa visão que leva à salvação. E eu quero dizer para você, eles passaram para o outro lado, eles passaram para o lado do sumo sacerdote, e não para o lado de Jesus. E esse é o meu comentário. A mensagem que nós deixamos aqui é justamente esta, né? Que o povo de Deus, para perseverar como a igreja primitiva, em oração e súplicas. Porque o povo aqui, ó, não tem mais, está terrível. Estão negando Jesus dia e noite. Nós temos que voltar, ó, fugir disso daqui. Ó. Isso aqui tudo estão preparando para a chegada do anticristo. Não é? Estão preparando para o anticristo. E nós estamos saindo fora disso. Repetindo lá, Jeremias 3,16, né? Nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem virá o seu coração, nem dela se lembrará, nem a visitará, nem se fará outra. Essa é a orientação de Deus. Estão em desobediência, ó. Festival Promessas, né? Aí tem outras fotos, ó, a família aqui. É aquelas 5 metas, que uma delas é destruir a família, aumentar os impostos, destruir o governo, controlar a mente das pessoas com coisas idiotas e destruir o cristianismo. São as metas das sociedades secretas, né? Melhor vistas aqui, e que estão todas elas aqui no Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, que nós já temos denunciado há muitos anos. Aqui, a Deus Ísis, né? Lá do Egito, a Deus Ísis. Tudo bem, isso aí é a esposa do Deus Sol. E o que tem a ver Aline Barros com essa pirâmide do Egito aqui, e esse Deus aqui, ó? Essa deusa Ísis. É tudo das sociedades secretas. Entendeu? Olha lá
aqui o outro DVD dela, todo cheio de quadradinho, igual da Sociedade Secreta. Tudo. Olha aí, voltando de novo, olha lá, né? Então, vamos ficar por aqui, né? Porque nós já está meia-noite, já esgotou o nosso tempo. Queremos agradecer a participação dos irmãos todas que estiveram aqui conosco e pedir que Deus continue guardando e protegendo esse povo de Deus para que não seja enganado, para que tenham a consciência de que maior que está em nós do que o que está no mundo, né? A Eliane Rocha, ela escreve aí para a gente, na Igreja Missionária. Eliane, você está nos ouvindo? Sim. A Igreja Missionária, eles darão a arca e pedirão R$5.000 para colocar dentro dentro, e a tal oferta é de sacrifício. Sacrifício. Irmã Eliane, boa contribuição, Eliane. Você vê, é isso que nós estamos denunciando. É um absurdo isso. Deus não manda nem visitar, nem sentir saudade dessa arca. E isso é uma coisa... A Gemines diz que já tem canal pornô gospel para ser lançado. Não falta muito. Bom, eu só mostrei aqui o anúncio. Obviamente, a gente não vai mostrar os produtos deles, irmão. Mas isso é gospel. Aí já tem a maconha gospel, a cocaína gospel, a casa de prostituição gospel, a arca gospel do anticristo, o templo gospel do anticristo, o assassino gospel de Jesus Cristo. Tudo agora já tem tudo. Toda a versão que Satanás tem. Para com isso, meu irmão. Então, é igual a loja maçom. A Eliane, você não quer falar com a gente, não? Não consegue? Está aqui, pode falar se quiser, irmão. Dá o seu testemunho aí. Fala aí. Isso está acontecendo há 15 anos, eu denuncio isso na Igreja Universal, irmão. Há 15 anos. Então, essas coisas nós estamos mostrando aqui. Para o povo saber que esse Evangelho de Jesus está muito longe. Então, as pessoas não olhem para esses homens. Nós temos que olhar para Jesus. Se for olhar para os filhos de Macedo, esses homens todos satanistas. Irmão, pode falar o que você escreveu aqui, o testemunho, qual a igreja que estão usando a arca para pedir dinheiro? Boa noite, pastor Alexandre, a todos. Durante um tempo eu frequentei a igreja missionária, como eu disse, eu já bati em muitas portas e me decepcionei. A igreja missionária é exatamente igual a um templo maçom. Tem o chão xadrez, as cadeiras ao lado, o púlpito no meio, e o interessante é que às vezes eles fazem oração de libertação, não cai ninguém. Aí eles começam a chamar pelos nomes das entidades, onde começam a cair pessoas. Aí fizeram uma arca enorme da aliança e distribuíram várias arquinhas pedindo a oferta de sacrifício para o povo. Queriam de R$500 até R$5.000. E o pior de tudo não é isso. O Dr. José Pedrosa, eu já conversei com ele em box, ele sabe um problema familiar que eu tenho de um filho que está envolvido nisso. Então eu levei o nome do meu filho a um certo pastor, lá um falso profeta, e falei, olha, meu filho está numa seita, faz 4 anos que eu estou orando pela libertação dele, e eu quero pedir que o pastor ore. Só que quando eu estava indo embora, Deus tocou no meu coração. Eu virei para trás e eu vi que ele colocou o papelzinho no bolso, em vez de colocar na caixinha de oração. Aí, 3 dias depois, o meu irmão, essa pessoa da minha família, veio e teve uma crise, brigou comigo, porque esse papelzinho foi parar na mão dele, na seita que ele frequenta. Então, para vocês terem uma noção do envolvimento, da corrupção dentro da
da igreja. A Márcia. Ô, irmã, eu quero dizer para a senhora que, como homem de Deus, eu profetizo sobre a tua vida a libertação do teu filho, Amém, a libertação dos teus problemas. Eu profetizo sobre a tua alma a paz de espírito que a senhora tanto busca. Porque eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a senhora tem orado, tem lutado, mas o Senhor também tem visto a tua luta. Chegou o tempo de ser vitoriosa. Amém, irmão. Tá bom? Faz 4 anos que eu tô chorando assim, lágrimas de dor na alma, porque eu criei meu filho dentro da palavra e eu não consigo mais. Eu vejo nos olhos da senhora aí um sofrimento, mas a senhora tem a certeza que nós estamos aqui para te ajudar, para te dar palavras de fé, mas acima de tudo, o diabo não vai tirar o teu filho daquilo que a senhora ensinou ele a caminhar. Amém. Olha, só se eu não for homem de Deus, mas a resposta que a senhora quer, Deus já está dando ela agora para a senhora. Ele vai voltar para o caminho que ele sempre foi ensinado. Amém? Amém, Jesus. Tá bom? Obrigada, pastor. Deus eu abençoe. Quero dizer para a senhora agora descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega para o Senhor. Descansa no Senhor. E a senhora precisa descansar para a senhora ter paz. Tá entendendo agora? Porque não tem tido paz na sua vida. Então eu sei que Deus está fazendo uma obra na sua vida agora. Amém? E eu quero que a senhora tenha paz. Tá bom? Ora por mim, tá, irmão? Paz. Olha, eu já profetizei e sei que Deus já está fazendo uma obra na tua vida. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Ontem tinha uma mulher lá na igreja, ela perdeu o apartamento de R$1.300.000, para esse sistema paganizado. R$1.300.000. Ela vendeu o apartamento dela para pôr no envelopinho. Você já ouviu isso? É? Eu quero que as pessoas acreditem em Jesus e não no que os homens falam. O dinheiro é seu, guarde seu dinheiro, cuide dele, mas creia que Jesus ele quer te libertar, quer te dar vida, quer te dar saúde. E se você quiser ajudar a obra de Deus, é outra história, mas procure homens. Amém? Doutor Pedrosa. Então, irmãos, nós já passamos o nosso horário, meia-noite, né? Mas foi muito bom esse estudo. Então fica aqui a nossa lição. Todos os discípulos, junto com as mulheres, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica. Porque Jesus tinha subido, ele estava muito triste, mas logo desceu o Espírito Santo. Então, Jesus nunca matou ninguém, ele nunca mandou matar ninguém, e a maior força que nós cristãos temos, sabe qual é a força? O amor. Satanás não tem amor. Eu não disse quando o ex-bruxo de Chico sacrificou a criança dele, aí eu já perguntei isso, ele perguntava, o que você sentiu depois que desincorporou o tranca-rua de você e você viu aquela criança? Ele primeiro falou, olha, ele sai do corpo, mas ele continua na mente. Por isso que Deus pede para guardar, sobretudo, mente e coração. Porque o espírito imundo ele localiza na sua mente. E a hora que ele vem para o coração, ou seja, para o físico, você mata a pessoa, você rouba, você estupra, você fuma, você cheira, você mata. E ele fica, às vezes, aqui na sua mente. Então, por isso, a nossa mente tem que estar sempre com o Espírito Santo aqui, com coisas boas dentro da nossa mente. Aí, o que vem para o nosso coração, ou seja, para a nossa carne, serão coisas boas. Não é? Então, nós temos, por exemplo, o pecado da cobiça. Eu falo isso, é muito importante. Você não adulterou com a mulher, mas você cobiçou com ela, o pecado ficou aqui. Mas graças a Deus que não se exteriorizou no coração. Porque se ele vir para o coração, você vai lá e pratica o adultério. Então aquele pecado primeiro, você só ficou com ele na mente. Agora quando você pensa assim, eu vou matar uma pessoa, aquela pessoa, meu inimigo, meu vizinho, me perturba, é horrível, você está com aquele mau pensamento. O pecado só está aqui na mente.
Mas se ele descer para o coração, para o físico, você vai lá e mata a pessoa. Então, antes que se torne o pecado uma manifestação física, tira ele da mente. Por isso que Deus pede, sobretudo que nós temos que guardar, é mente e coração. Tá? Então, por isso, quando nós fizemos aquele programa que quem decide por você? Irmão, quem decide por nós é o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não esqueça que você é a coisa mais preciosa de Deus aqui na Terra. Nada neste mundo vale mais do que você. Tá vendo? Até esse cara aqui parece, aqui, ó, esse pastor Alexandre, um cara feio pra caramba, não é? Olha, botar a cara dele aqui, ó. Ele vale mais que o World Trade Center. Ele vale mais que o Vaticano. Ele vale mais do que... É brincadeira, viu, pastor? Não ficou com raiva de mim, não. É brincadeira, hein? Quer dizer, então nós, seres humanos, valemos mais do que tudo isso. Porque a única coisa que Deus vem buscar aqui da Terra somos nós, irmão. Nós somos muito preciosos para Deus. Ele nos fez a imagem e a semelhança dele, para ele habitar dentro de nós. Agora você vai deixar morar dentro de você Pombagira, Bafomete, Zé Pilintra, Tranca-Rua, esses demônios todos, meu, aí vai te botar como homossexual, como ladrão, como assassino, cheirador, bandido. Não, você é muito precioso, você foi feito a imagem e semelhança de Deus para habitar o Espírito Santo. Nós não podemos receber menos do que isso, irmão. Menos do que isso não, é só Espírito Santo e chega, não quero outra coisa. É isso que nós precisamos ter. Então, o diabo quer sempre nos desvalorizar. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Está lá o apóstolo Paulo escrevendo, que ele dizendo, o que não entra no reino do céu, o que não entra. Ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que fostes comprado por alto preço. Deus pagou um preço muito grande por você. Você não pode se vender por um pratinho de lentilha, não, gente. Então nós somos muito preciosos. O seu vizinho pode não gostar de você, o seu pai, o seu marido, a sua cunhada, a sua sogra, o seu sogro, o seu patrão, ou o seu presidente, o seu prefeito, quem quer que seja, possa não gostar de você. Mas você nunca esqueça que a pessoa que mais te ama, que pagou um preço especial para você, é Jesus Cristo. Deus, ele mandou o Filho dele morrer para que pelo sangue do Cordeiro fossem recuperados toda a sua vida, fosse esquecido todos os seus pecados e que você se tornasse uma nova criatura. Então, o que nós temos que fazer? Perseverar unanimemente em oração e súplicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. E amanhã nós vamos ver que aquele homem que parecia assim um homem imprestável, aquele tal de Pedro, Deus teve misericórdia, soube lidar com ele, entendeu a ele e disse, tu és pedra preciosa, tu és um diamante, Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão te vencer. Olha que coisa que Deus falou para Pedro e falou para cada um de nós. Você é pedra preciosa e sobre você eu vou construir a minha igreja. Deus falou isso para cada um de nós. Agora, a pedra angular, a cabeça desse corpo, nós somos o corpo. A cabeça é Jesus. A pedra angular, rejeitada pelos construtores. Tem uns 15 versículos desse na Bíblia. Quem são os construtores? A palavra maçom significa o quê? Construtores. Não é isso? É, gente, é muito, muito bom. A palavra de Deus nos mostra perfeitamente como são todas as coisas, né? Eu quero agradecer a Deus o privilégio... Pedrosa, só o horário só, Pedrosa, de amanhã, qual horário? Que eu não sei. Ô, Lucas, você é um médico, Lucas? Poxa, nome lindo, bonito desse, cara. Obrigado. Lucas, é. Eu tô aqui perto de você, aqui em São Gonçalo. É. De onde? Que São Gonçalo? Poxa, São Gonçalo. Pertinho. Isso, que bom. Tem um outro adolescente aqui, pertinho de você, aqui de São Paulo, olha lá, o Natan. Do outro lado. Cortou o cabelo, rapaz. Oi? Cortado no cabelo. Vai servir o exército. Olha lá. Olha lá que sorriso bonito, olha lá. Esse servo de Deus. Então nós estamos aqui sempre com essa batalha, mas o cristão é assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. A Eliane mora aí no Rio também, não? Oi? A Eliane é lá dos Estados Unidos, né, Eliane? Não, sou de Curitiba, terra fria.
A Curitiba, né? ela é Não, tem a outra Eliane aqui, que é dos Estados Unidos, lá da Flórida, né? Eu estava fazendo confusão também. Irmã, Uma dúvida, pastor. sim, Todas as noites tem, né? às Esse 21 encontro. horas, em torno disso. Hoje eu cheguei um pouquinho que eu vou montando um hangout, divulgando, para a gente entrar 21, 30, 22. Por quê? Nós estamos aqui ó, com um número de espectadores, essa hora, muito maior. Eu, por mim, faria de 8 até as 10, porque eu acordo cedo, né? Mas aí nem todo mundo pode participar, mas o melhor horário, inclusive das pessoas que estão no Japão, eles estão acordando esse horário. Muitos participam com a gente aqui agora. Não é? Então a gente tem feito esse horário 21, 22, até meia-noite. Não é? Porque eu sei que muitas pessoas também... Pedrosa, Sim, eu acredito assim, me corrija se eu estiver errada. Eu acredito assim que a gente já está tão nos finais dos tempos e a gente sabe que as igrejas estão tão corrompidas pelo sistema que eu acho que a gente está vivendo já naquela época que os cristãos têm que se reunir em casas ou como a gente está fazendo aqui, é isso? Irmã, se você chegar em qualquer templo religioso aí e falar, olha, vamos falar contra a Arca da Aliança, que Deus proibiu fazer isso, eles te colocam para fora. Porque já está tudo compromissado com o anticristo. As pessoas não sabem qual é o maior sonho da maçonaria. É dominar o mundo, os iluminados, controlar os bancos, dinheiro, botar o chip nas pessoas, como Obama está fazendo. Não. Isso eles vão fazer também, mas o maior sonho deles é reconstruir pela terceira vez o templo de Jerusalém, porque lá eles vão botar o Deus dele para se manifestar, e lá nesse templo tem que ter o quê? A arca. Por isso que eles estão fazendo essa maior campanha. Silas Malafaia com a arca na mão, o pessoal lá de São Paulo, o pessoal de Minas Gerais, aqui do Rio, todos os cantores, com o troféu Promessas. A arca. Poxa, isso é presente de troiano, cara. Isso a maior ignorância que um crente pode fazer. Aqui eu estou com a arca. A arca já foi um documento vencido, foi um documento rasgado, o pacto vencido, e Deus diz, nunca mais farás outra, nunca mais a chamarás a arca do Senhor. Isso é a arca do capeta, nunca mais chamarás a arca do Senhor. Hoje o Deus está falando, pô. E o Silas Malafaia, porque maçom está lá construindo o templo para o anticristo. Briga com o Bispo Macedo, eles estão no mesmo barco. E estão assumindo, a mesma coisa, Eles estão brigando só por causa de dinheiro, gente. Que chamamos um trabalho que nós desenvolvemos aqui, que é um trabalho chamado Casa de Paz. E de dois em dois, entrar numa casa e ficar nela, não levar pão, né? Hoje em dia nós temos que entrar nas casas mesmo, fazer cada família... É o verdadeiro discipulado. Então, irmã Eliana, se você tiver vontade de aprender, continuar aprendendo, mas se quiser fazer uma casa de paz, que a sua casa se transforme numa casa de paz, você pode marcar um culto aí na sua casa, tá entendendo? Se um dia, se você sentir no coração de convidar um de nós para que a gente venha ministrar nessa casa de paz, para você continuar, a gente também está aí. Sei que você conhece a palavra, entendeu? Mas hoje o interessante não é a igreja, o templo, tá entendendo? A igreja, mas a igreja é a pessoa. Você é uma igreja para mim. Se eu não tiver você, não adianta eu ter espaço, ter microfone, ter púlpito. Não, você é a igreja de Cristo. Então, se você conseguir reunir na tua casa pessoas para orar com você, você já está formando aquilo que Jesus disse. Onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Então, você é a igreja de Cristo. Você entendeu? Então, e quando for se formar um corpo, né? Como está em Atos dos Apóstolos, ali buscar, orar, tal. É essa igreja que a gente está se referindo hoje. É lógico que se você precisar de ajuda de um pastor, é lógico que a gente estamos em outro estado, a dificuldade também, mas nada impede de a gente estar visitando a irmã e levando a palavra de Cristo e ajudando aí as pessoas
que tiver a mesma ideia e está buscando a Deus, tá entendendo? Mas lembre disso, a igreja verdadeira, ela não começou da forma que o povo vê aí, ela começou nos lares, ela começou na evangelização com os 70. Jesus mandou que os 70 fossem, não é verdade, pastor Pedrosa? A gente tem que evangelizar as casas. Você não pode pensar que, porque eu não estou indo na igreja, eu não estou com Deus, Deus não está comigo. Não, você tem que estar com Jesus 24 horas, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele não nos abandona em momento algum. Por isso que a senhora tem que estar sempre louvando, sempre dando glória a Deus, sempre cantando, sempre falando o nome de Jesus. Então, Deus, ele quer adoradores, para que esses adoradores recebam a presença do Espírito Santo de Deus. Olha, eu quero dizer para a senhora, na sua casa pode se tornar um grande templo do Senhor, mas se a senhora não estiver buscando em Deus, como que Deus vai visitar esse lar? Entendeu? Então, é a senhora que tem que buscar no Espírito Santo forças. Ó, vou contar um testemunho aqui para a senhora rapidinho. Olha só. Pedro, quando ele saía do templo, ele viu um mendigo pedindo esmola. Pedro não tinha dinheiro, mas ele disse, olha, o que eu tenho, eu te dou. Homem, que Jesus te dê saúde. Toda vez que a senhora profetizar em nome de Jesus, o Espírito Santo faz com que a tua palavra crie força, criando força para abrir as possibilidades do sobrenatural. Então busque a Deus aí na sua casa, busque o Espírito Santo toda noite, se puder estar aqui, ouça essa palavra que é maravilhosa, a senhora vai aprender muito, e se a senhora quiser praticar isso em casa, é o começo da sua retomada com Cristo. Tá bom? Amém. Então, irmãos, vamos encerrar. Amanhã nós estaremos aqui continuando com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, falando da descida do Espírito Santo. Você vê como Deus pegou um homem daquele que podia ser um cara emprestável, Pedro. Porque as atitudes dele é muito humanas. E Deus faz uma bênção desse homem no mundo, né? Era um pescador. Né? Então, vamos ver no programa de amanhã como Deus usa um homem desse que era simplesmente humano. Para mim, na Bíblia ali, o que mais descreve o sentimento, o modo humano, como que ele vibrava com Jesus, ao mesmo tempo ele estava brigando com Jesus, ele estava brigando com os outros, mas ele era um cara cheio de emoção, o Pedro, né? E Deus usou ele do jeito que ele era, cara. E você vai ver a bênção que ele foi no capítulo de amanhã de segundo, a gente vai perceber o resto, né? Então, esse é um homem que muito representa o Pedrosa, o pastor Alexandre, o Lucas, o Natan, a irmã Fábio, a irmã Eliane, o Beni. Então, é um homem, é um ser humano. E Deus trabalha esse homem e faz uma bênção tão grande na vida dele e da igreja. Então, não importa como você está, meu irmão, o que faz a diferença é o que está dentro de você. Deus quer te usar. Ele quer morar dentro de você, ele quer ser o teu inquilino. É só você deixar, Jesus, eu estou aqui, eu sou tua morada. Vem, faz a tua obra. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. O diabo vai botar um montão de coisa na tua cabeça. Esqueça disso. O sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E ele é capaz de transformar você na maior bênção do mundo. É você se entregar, quem faz a obra é Deus, não é você. O Espírito Santo te conhece melhor que eu, do que você ou qualquer outra pessoa. Assim como conhecia Pedro. Deus conhecia Pedro. Nunca abandonou Pedro. E Pedro chegou a negar Jesus, mas ele sabia que Pedro iria se arrepender, queria chorar amargamente. Mas tudo, e Deus sabe tudo que você fez, o que você vai fazer. Ele está no controle da sua vida, não adianta você fugir dele. Então, deixa ele fazer a sua obra. Eu estava vendo aqui com a irmã, às vezes tem um desafio desse da irmã Eliane, né? Em querer tirar o filho dela lá desse
nesse caminho das trevas, mas é um desafio que faz com que ela ore mais, que ela esteja mais estudando a palavra de Deus, que ela esteja buscando mais. Isso é um lado positivo para ela, é um lado de desafio, ela está numa batalha espiritual, e Deus vai honrar, em nome de Jesus. Ele vai honrar, porque Deus não despreza aquele que o procura, não é? Então nós vamos orar sempre um pelos outros, e sabendo que todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem aqui ninguém maior do que outro. Todos nós aqui ensinamos e aprendemos. Todos nós aqui ensinamos e aprendemos. E agradeço a Deus a presença dos irmãos. Eu pediria ao nosso irmão Natan aqui que nos dirigisse a Deus agradecendo o programa de hoje, deixasse um abraço lá para a irmã Jimenez e para o irmão Germano, e que Deus continue te abençoando nos seus estudos, nos seus trabalhos. Ali, irmã Jimenez, tudo bem, irmã? A paz do Senhor, tá? E nós estamos firmes aqui, vamos voltar, nós estudamos muito o apóstolo Paulo do Atos dos Apóstolos, né? Então nós estamos de propósito Pedro, então nós estamos dando 1, 2, 3, a gente mostra as seitas e heresias, vamos dizer que é a nossa especialidade, coisa que ninguém fala, nós falamos, mas tudo tem que estar aqui, ó, como o apóstolo Paulo e Pedro combatiam as seitas e heresias, estavam ali para desfazer as obras do diabo. E nós, como servos do Senhor, estamos aqui para pregar o Evangelho, para levar e buscar o que se havia perdido e desfazer as obras do diabo. Para isso que o Filho do Homem se manifestou, o Filho de Deus, não é o que está na palavra? E é assim que nós estamos, viu, irmãos? Então, agradeço muito a participação de todos vocês. E o Isaac está aqui de novo. Isaac, mas nós estamos indo embora, Isaac. Puxa vida, chegou para o amém. Mas vamos ouvir a oração do amém, Isaac. Oremos com o nosso irmão Natan. Pai Celestial, Criador eterno, Senhor, dono dos céus e da terra, fundador deste planeta. Pai, eu te rogo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero lhe agradecer, Pai, por mais este hangout, por mais este programa, por mais este estudo, por cada irmão e cada irmã que está e que esteve aqui presente, por cada irmão e cada irmã que esteja assistindo essa transmissão ao vivo ou gravado, Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero lhe pedir para que tu venhas abençoar a cada irmão e cada irmã. Dá, Senhor, a cada um, Senhor, uma noite de descanso abençoada, Pai. Dá amanhã, Senhor, um dia bom, Senhor. Um dia, Senhor, abençoado, Pai. Vai na frente, Senhor. Abençoa o trabalho, Senhor. Abençoa estudos, Pai. Abençoa, Senhor. Prepara o nosso programa, o nosso hangout de amanhã, Pai. Vai na nossa frente, vai no nosso caminho. Nos guarda e nos livra, Pai, de todo o mal, Senhor. Pai, Senhor, também. Eu lhe rogo, Pai. Põe tuas mãos santas, Senhor, sobre a vida de pessoas que precisam, Senhor, de libertação, Pai. Senhor, Pai, drogados, viciados, Senhor. Meu Deus, pessoas que participam de seita, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Sim, Pai, pessoas que estão no engano, Senhor, dentro do sistema religioso, Senhor. Meu Deus, meu Pai, maçons também, Senhor, maçons enganados, Pai. Senhor, Pai, também, Senhor, eu te rogo, Senhor, por libertação na vida, Senhor, de homossexuais, Pai, bissexuais, Senhor. Pai, nós não os odiamos, Pai, não, Senhor, mas nós os ensinamos, Senhor. Nós tentamos mostrar a eles, Senhor, o caminho que eles escolheram andar, Pai. O caminho que eles estão traçando e qual vai ser o seu fim, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus eu te rogo, tem misericórdia dessas almas, Pai. Converte essas almas para ti, Pai. Que sejam alcançadas, Pai, pelo teu evangelho, pelo evangelho puro, sincero, Pai. E assim eu te rogo e te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Pai. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. Todos vocês que estão aqui conosco e queremos vê-los novamente aqui junto com
com o povo de Deus, né? E agradecemos por tudo e peçam a Deus por esse ministério, para que Deus tenha misericórdia de nós, que esteja sempre conosco, nos dando sabedoria para fazermos esse trabalho maravilhoso, né, irmão? Nós, como o irmão orou aqui, é verdade. Quando nós falamos aqui dos homossexuais, nós não falamos por mal. Nós queremos a libertação dele. A libertação dele não é fazer campanha na rua, vamos, né? E eles têm que respeitar a Igreja de Cristo, porque o Espírito Santo está aqui. Não adianta eles se levantar contra a Igreja de Cristo. Eles podem levantar contra esses grupos políticos que estão aí. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, eles vão ter que ouvir a verdade. Daniel 11:37, o anticristo é um homossexual. O anticristo é um homossexual. Hoje eu falei para uma pessoa que tinha saído da maçonaria, desses negócios todos, e ele falou desse bode exatamente isso. Quando eu falei para ele que estava lá, ele não conhece em Bíblia, né? Falei de Daniel 11:37, falou, esse bode mesmo, irmão. Esse bode aqui, ó, que estava lá na maçonaria, que a gente adorava ele, que está em Apocalipse 13:11, e vi emergir da terra a outra besta, que tinha 2 chifres, é maçonaria inglesa e francesa, os 2 poderes dessa besta. E parecia com um cordeiro, quer dizer, é um bode, parece com um cordeiro, uma ovelha, mas não é, e falava como dragão, Satanás. Ninguém identificou isso, irmão. Nós fomos os únicos a identificar isso nesses 20 anos aqui no Brasil. Eles só falavam que o anticristo era o Papa. Agora já está começando a surgir na internet uns trabalhos, um vídeo que eu vi hoje, o cara já falando, não, o anticristo é esse daqui, o Papa é o falso profeta. Agora já estão começando a ensinar correto. Ah, o Papa é o falso profeta, e não sei o quê. Agora estão aprendendo. O Papa, o Império lá de Roma, ele tem 7 cabeças. É muito diferente do que essa que tem uma cabeça e 2 chifres. O anticristo tem uma cabeça e 2 chifres. O falso profeta ele tem 7 cabeças e 10 chifres. É totalmente diferente. Como é que você pode confundir um com o outro? É de propósito, para enganar as pessoas. Mas Deus nos usou para tirar essa dúvida. E nós provamos, é o Deus da maçonaria e ele é andrógeno. Ele é masculino e feminino. Então, por isso que o homossexualismo cresce muito no mundo, para receber esse bode gay aqui, esse bode bicha. Esse aqui, é justamente isso. Por quê? Para ele ser recebido, tem que ter um montão de homossexuais igualzinho, diz a palavra de Deus. Ele não prestará culto aos deuses de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher. Entendeu? É uma inversão disso. Então, esse Deus hoje, as pessoas já estão sabendo identificar o que é o falso profeta, o que é o anticristo. Graças a Deus, isso nós já estamos batalhando há 20 anos. Agora estão falando, não, o falso profeta é o Papa. Ah, eles diziam que o falso profeta, o anticristo era o Papa. Totalmente errado, incompatível com a palavra de Deus. Então o povo já está começando a descobrir a verdade. Não é? Então isso é muito... A irmã Eliane está perguntando aqui, isso é uma outra conversa que a gente não vai entrar agora, que ele fala por 8ª, irmã. Mas sabe o que é isso, irmã Eliane? Eles estão falando isso do anticristo, mas ele é o falso profeta, por isso que deu errado. Estão lá esperando João Paulo II acordar, e eu digo para eles assim, que nem o profeta Elias debochava dos adoradores de Baal, grita mais alto para acordar o Papa, grita mais alto, leva a buzina para lá, grita. Quem manda falar besteira aí? Não está de acordo com a palavra de Deus. O Papa não é o anticristo. Isso que ele fala ali em Apocalipse 17 é do anticristo. E eles estão falando lá do Papa, que é o falso profeta. É outra coisa totalmente diferente. Por isso que ele não levantou e não vai levantar nunca. E o povo está ali. Aí você vê um montão de vídeo que tinha no YouTube, alguns já tiraram. E os caras insistem, não, porque o Papa que vem logo em seguida, o Hudson, vai durar 3 meses. O cara durou 8 anos. Aí veio o outro, e o Papa está lá morto ainda. Cara,
Por isso que as pessoas não gostam de nós, que nós chegamos e falamos a verdade. Doa quem doer. Nós não temos compromisso com religião, com empresa, nós temos compromisso com Jesus e com a igreja dele. Então, é com a verdade, é com a palavra. Graças a Deus, irmão, nosso trabalho não tem sido em vão, não. A luta, o apoio de vocês, a divulgação, nós estamos conseguindo levar um pouquinho. Quando a pessoa identificar o anticristo e o falso profeta, eles vão se voltar para Jesus. Porque você descobriu o caminho errado, aí você vai querer descobrir o caminho certo. Está todo mundo lá dentro da maçonaria achando que isso aqui é o Deus, é Jesus Cristo. Ó, é o Deus Bafomete de lá. Então, quando você descobre que esse é o anticristo, então as pessoas vão saber, o Deus da maçonaria é o anticristo, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Então, as pessoas vão poder sair daquilo lá, ou não vão entrar lá mais. Aí eles vão procurar, mas onde eu tenho que ir? Para Jesus. Entende? Então, muito obrigado a todos, eu agradeço a atenção, o apoio de vocês, e desejamos uma boa noite, e amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui de novo. Tá bem? Fiquem todos, encerremos mais